Boa noite, gente. Mais uma quinta-feira. Vamos lá para a nossa oitava sessão. Vamos falar hoje de autoconhecimento. Vou chamar aqui a Giane. Oi, Oi, oi. boa Boa noite. noite. Boa noite, gente. Tudo bom com vocês? Tudo bem, Angélica? Tudo bom, Gi? Tudo bem. Tudo bem. Calor. Tá fresquinho. A gente trocou um pouquinho, né? Eu É cansei de verdade. passar calor, agora é sua vez. Então, hoje vamos falar sobre autoconhecimento, né? Isso. O que E, será que a galera sabe sobre autoconhecimento? então, né, quando a gente fala autoconhecimento, né, o que será? As pessoas já, muitas pessoas, né, já vem, já tem uma resposta assim, né, mais ou menos formada do que para elas significa autoconhecimento, né? Então hoje a gente vai falar um pouquinho disso e um pouquinho mais além, né, Gi, do que talvez as pessoas entendam, né, que quer dizer o autoconhecimento, o que é autoconhecimento. Isso. Lembrando assim, né, que o conceito é bem vasto, bem amplo, e É, a gente vai tentar abordar alguns aspectos como forma também de dicas, né, para que a pessoa olhe e traga isso para a sua realidade também. Acho que pelo menos é isso que a gente tenta passar com o nosso bate-papo, é, né, Angélica? Trazer é, algumas coisas que sirva de direcionamento, que seja um fio da meada para que possa se aprofundar, possa buscar outras formas de mais conhecimento a respeito dos temas que a gente traz. não é nada, né, Gi, muito teórico, né, assim, a gente não quer, é por isso que é um bate-papo, né, então Isso. nada assim muito, muito profundo, é lógico que tem uma profundidade, mas é um bate-papo, né, Gi? E aí fala aí pro povo, você que é top em essa parte é sua, essa parte que você é Primeiro, top de de... explicar. você sabe que depois eu começo a falar, eu disparo igual uma maquininha. Aí Vai. não para mais. Primeiro, assim, ó, todo mundo tem um entendimento sobre isso, né? Sobre o que é autoconhecimento, todo mundo acha que sabe, tem um conceito formulado. O que a gente quer trazer aqui é o autoconhecimento é auto, né? Que é voltado para si mesmo, e conhecimento que quer dizer, ele fala, o conceito de conhecimento é o ato ou efeito de conhecer, de perceber, de compreender, pode ser feito, né? Esse conhecer, esse perceber, ele pode ser feito por meio da razão ou por meio da experiência. Então é esse autoconhecer de maneira, uma forma, você introspectiva, você ir pensando sobre isso, ou você ir experimentando como que você como que você sente, né? Então, se a gente for trazer dentro da questão, a gente pode também considerar ou classificar como o entendimento consciente de quem nós somos. Então, a gente pode trazer a consciência, quais são as nossas principais características, o que que leva a gente a tomar determinadas decisões, determinadas ações, quais são as razões que baseiam as nossas escolhas. Isso tudo fala de quem nós somos. Então é a gente mesmo entender quem nós somos, a gente ter isso, né?
Existe dentro da filosofia aquelas perguntas básicas, né? E a primeira delas é quem eu sou. E a gente ter essa ideia de quem eu sou responde muito do que é autoconhecimento, e de quem eu sou responde o meu autoconhecimento, como é que está meu autoconhecimento. E a gente precisa olhar também, assim, existem níveis de autoconhecimento, pessoas que têm maior conhecimento de si e pessoas que têm menos conhecimento de si. Como que a gente avalia isso? Pela resposta que cada um dá às diferentes situações. Quanto mais autoconhecimento eu tenho, melhor é minhas respostas às coisas que me acontecem. Quanto menor o meu autoconhecimento, pior ficam as minhas respostas Mas a ao gente que me sofre. acontece. Mais a gente sofre, mais a gente é levado pela circunstância. Opa, travou um pouquinho. Voltou, deu uma travadinha, Gi. A tua imagem, ela tá um pouquinho quebrando assim, ó. Talvez seja a internet. Voltou, você tá me ouvindo? Tô. Tá? Ah, beleza. Então vamos lá. Acho que eu me perdi. A gente estava falando, né, que quanto menos a gente se conhece, mais a gente sofre, né? Isso, porque mais levada pelas circunstâncias eu vou ser. Menos eu vou entender o que é que me leva a tomar determinadas circunstâncias. Ou seja, eu não vou ter o conhecimento básico do que eu quero, do que eu gosto, do que eu não gosto. Então eu deixo o meu campo mais aberto à entrada das coisas, das situações. Né? Eu deixo o outro interferir no que eu penso, na minha vida, eu fico muito aberto, porque eu não determino isso, né? Não sei se você lembra, tem um filme que já é bastante antigo, da Julia Roberts, que é O Noiva em Fuga. Ele conta a história de uma moça que ela teve vários relacionamentos e toda vez que ela ia para o casamento, ela chegava, marcava o casamento, ela ia até o local do casamento, chegava lá e ela picava a mula correndo que ela não queria casar, Ok. né? E o que é legal disso no final, né? No final ele traz uma reflexão do tanto que ela não dava, que ela não sabia quem ela era. Então ela começava a se relacionar com uma pessoa e ela passava a fazer tudo o que aquela pessoa tinha como ideal de mulher, entende? Então ela gostava da comida, do ovo que ele gostava, ela gostava do que ele gostava, do jeito que ele gostava, falava, era do jeito que o cara queria. E quando ela ia casar, aconteceu algum processo com ela que ela não conseguia casar porque ela não se sentia ela. E aí o filme termina dessa forma, né? Ou seja, todos os relacionamentos que ela trava, ela foge do casamento e no final tem essa pegada, né? Às vezes até tem gente que não entende e tal. Mas justamente isso, porque você só vai ser pleno num relacionamento se você souber quem você é. Porque senão esse outro ele vai estar sempre te conduzindo, te manipulando, te controlando, te dirigindo. Então, saber o que você gosta, saber o que te faz feliz, saber quais são as suas características positivas e aquelas que não são tão positivas, são importantes para você saber quem você é. Fazem parte disso. Né? E Sim. quanto maior conhecimento disso, melhor é a tua relação com o externo. Né? Você não coloca no outro essa responsabilidade que é sua de ser feliz e de se fazer feliz e de ser pleno. Né? Não é, a gente tem um pouco de crença, né, que nos relacionamentos a gente vai encontrar a nossa alma gêmea e tudo vai Metade ser da laranja. perfeito. A, a metade da laranja. E não é por aí, né? Nós somos a laranja inteira. A gente, quando está com alguém que também se sente inteiro, forma aquele campo
da verdadeira troca, daquele relacionamento que tem a completude, né? Que, que constrói, que é produtivo, que é um relacionamento que dá futuro. Porque esses outros, onde a gente entra com o intuito de nos completar, a gente não consegue ser feliz de verdade, né? Você fica esperando o outro, né, trazer para você aquilo que você, né, acha que ele tem que te dar, e o outro às vezes também fica esperando também, né, aquilo de você, aí por isso que começa a dar ruim, né? Exatamente. Você coloca fora de você É, aquilo que é dentro de você, que é interno. E a gente não pode esquecer também, que eu acho que é um ponto importante, né, é da questão do nosso papel que é divino, né? Nós temos a centelha divina em nós, e quanto mais conhecimento e proximidade com ela, mais autoconhecimento a gente vai tendo, né? A gente tem lá a psicologia divide, né, inconsciente e consciente. E, na realidade, é tudo a mesma coisa. Essa divisão, ela é uma forma metodológica da gente estudar como é que funciona a psique humana. O que a gente sabe é o que leva a gente a tomar a decisão, o que leva a gente a escolher alguma coisa, é a nossa porção inconsciente, que é a nossa maior parte, né? Ou seja, a gente toma uma decisão muito sem entender o porquê, porque a gente vai jogando todas essas informações para o inconsciente e não tem essa habilidade, né, de ir trazendo, deixando esses conteúdos virem e trabalhando isso para que a gente possa ter, de fato, conhecimento de quem nós somos e do porquê nós agimos dessa ou de outra forma, né? sim, e a partir do momento, né, Gi, que a gente começa a olhar para a gente, né? Porque o autoconhecimento é você parar de, né, ficar olhando o outro, né? A gente sai até um pouco daquela coisa, né, do julgamento, né? Porque o outro, porque o outro, porque o outro, não precisa, porque... E aí você fala, não, peraí, deixa eu olhar para mim, né? Não é o... Você começa a entender que não é o outro, né? Nada assim está no outro, está em mim, né? Então, é aquela frase, né, que o que tem na outra, né, o que te irrita na outra pessoa é o que está na realidade, né? Tem a Está em ver com você. você, né? Então, por que me Já irrita, dizia né? Jung, né? Já dizia Jung. Por que aquela pessoa chega e já me irrita, né? O que que tem nela, né? E aí quando a gente começa a entender, né, que né, de repente é aqui, é tal coisa, tal, aí aquela pessoa já passa a não te irritar tanto, porque a gente também não vai ser 100%, né? Mas a Sim, gente vai ter ferramentas, né, para trabalhar na gente, para não ficar tão irritado, né, para não ter esse incômodo que a gente tem. Isso faz parte isso. também, né, do autoconhecimento. O que você deu agora foi uma dica, né, de como que a gente pode ir se conhecendo. Então, tudo aquilo que é, te gera irritação, né, que tem um neném ali num relacionamento que você tem, é reflexo de algo que você não enxerga em você. Então é uma boa oportunidade para você tentar observar o que está pegando ali. Porque pode ser por duas possibilidades, ou porque você se identifica e gostaria de ter aquela desenvoltura que a pessoa tem para determinados assuntos que você não tem, ou o contrário, né? Você não se dá, você gostaria de ser igual e não é, ou você não consegue ser daquela forma, você acha aquilo realmente um absurdo, né? Então tem essas duas vertentes, você querer ser igual ou de você ser igual e não reconhecer. É. A Dani está fazendo um comentário aqui que ela fala assim, ó, Gi, o processo de autoconhecimento é mais rico com a maturidade, com certeza. Quanto mais a gente vai amadurecendo, mais a gente vai dando oportunidade de se autoconhecer. Agora,
nem sempre, maturidade, é bom a gente lembrar também que maturidade não quer dizer envelhecimento, porque a gente tem muita gente que deveria, né, que já tem uma determinada idade e que não tem a maturidade correspondente à idade que tem. Então, sim, mas não é uma regra geral. É, Isso depende muito é. de cada um e da busca desse autoconhecimento. A gente sempre tem um chamado, né, Angélica, eu acho, dessa busca pela nossa essência, por quem somos nós, aquelas perguntas básicas, né, que a gente normalmente vê na filosofia, quem sou É. eu, de Quem onde eu estou? vim, para Onde onde eu estou? vou, o que que eu estou fazendo aqui, será que eu vou para algum lugar, né? Ah, São as perguntas que elas vão dando a oportunidade da gente ir criando essa definição do quem sou eu. Porque eu sabendo quem eu sou, além de ter relacionamentos melhores, eu vou conseguir entender qual é o meu propósito, entender quem eu sou de verdade, né, a minha essência. Eu não vou querer ficar sendo o que os outros querem que eu seja. Eu vou querer ser aquilo que eu sei que eu sou. A Andresa sempre fala muito disso, né? Que faz muito sentido. Que não adianta você sonhar em ser abacateiro se você é laranjeira. Você dá a fruta que você é na essência, né? Nesse sentido sim. figurado mesmo. Então, às vezes a gente fica tentando se enquadrar, se empudinhar para poder sentir que tá, né, no meio social e a gente não é feliz. Enquanto a gente não vive de fato aquilo que nós somos, a gente não vive em sintonia com a vida, com a felicidade, com o flow, né? Sim, Uhum. cara. Falei certo. É, Entrei é na dúvida verdade. agora. É. Não, tá certo. É, eu passei muito tempo assim, né? Não foi bastante tempo assim, tentando assim me encaixar, né, em algumas situações, né? Mesmo coisa de trabalho, né? Na sociedade, né? Então você às vezes você precisa assim fazer, né, algumas coisas, tal, mas que não é nada daquilo que sabe que você quer, mas só que se você não faz, você é a chata da história, não, porque você. E aí fiquei muito tempo assim, parece que para agradar os outros, né? E me desagradava, né? E aí você vai fazendo. E aí demorou um pouco, aí eu comecei a falar os nãos, né? Falei, meu, quer saber? Não, né? Assim, porque, né? Eu falei, gente, chega, né? De fazer tanta coisa, ou uma coisa ou outra a gente acaba fazendo, como a gente já conversou em outras lives e tal, mas para que eu vou fazer uma coisa que eu sei que não vai ser legal, ou que vai depois me causar um mal-estar, ou que vai, no meu caso, doer no meu corpo, porque eu acabei fazendo aquilo que eu não queria, né? E aí a gente entra naquela coisa, né, Gida, a gente conhecer os nossos valores, né? Quais são os nossos valores? Isso. E aí quando a gente entende um pouquinho, né, quais são as prioridades da vida da gente, quando acontece essas situações, você fala, nossa, será que está dentro, né, dos meus valores isso? Porque se não tiver, eu não vou fazer, Sim. porque vai me levar para um caminho que eu sei que não vai ser legal, né? Gera sofrimento, né? Então, é, por exemplo, alguém que tem o valor de liberdade, se ela se colocar numa situação onde ela se sinta presa, ela não vai ter feliz. E vai ficar naquele conflito interno de ter que fazer, de fazer porque é uma obrigação, mas porque ela assumiu aquele compromisso, às vezes ela acaba fazendo, né? Então, é importante saber isso também. O que que é importante para mim? O que que é meu valor? Já em compensação para outra pessoa que tem, por exemplo,
valor de segurança, de repente fazer um contrato, estar num compromisso é importante para ela, porque aquilo dá a sensação de segurança e faz com que ela seja feliz naquela situação, né? Então, a gente tem que entender também que cada ser humano vai agir de uma forma, porque nós somos diferentes, né? E não se deve desconsiderar isso, apesar da gente ter formas semelhantes, nós todos temos, né? Olhos, nariz, boca, a gente tem um instrumento que é parecido para todo mundo, mas cada um organiza esse instrumento da melhor forma possível para viver a experiência que veio viver. E a gente não pode esquecer disso, né? Que o que me faz feliz não necessariamente faz a outra pessoa feliz. E por isso esse conhecer-se é importante para nos nossos relacionamentos a gente não deixar isso de lado. Né? E a gente, como mulher, às vezes acaba fazendo muito isso, né? Porque a gente quer, aí faz pelos filhos, faz pelo marido, faz pela mãe, pelo pai, vai sempre fazendo pelos outros, né? E acaba esquecendo do que é importante para a gente. Então, é importantíssimo esse olhar para dentro, para quem você é, o que você gosta, o que você sente, para então esse mundo exterior ficar mais harmônico. A gente entra em sintonia com a gente. E aí tudo fica harmônico ao nosso redor também. E a gente para de, assim, meio que de se cobrar um pouco, né? Porque às vezes a gente fala, nossa, mas por que eu sou tão assim, não sei o quê, né? Tinha coisas que eu não entendia, reações que eu tinha e que eu não entendia porque que eu tinha, assim, essas reações, né? Aí você fica se culpando, fala, né? E aí, quando eu consegui entender, né, quais são os meus valores, aí eu consegui entender, nossa, eu fico assim porque tá em um dos meus valores isso daí. Então, acaba mexendo comigo, né? Coisas bestas, coisa muito boa. A gente acha que tem que ser uma grande coisa. Não, coisinha do dia a dia. Uma coisa bem, assim, que parece muito boba, né? Que eu fui entendendo faz muito tempo, fui entender por que me irritava isso daí. Eu até comentei com você que eu pego um trânsito grande aqui para atravessar uma ponte, de onde eu moro e tal, e tem um caminho que dá para você desviar esse caminho e pegar. E eu faço aí você faz uma volta de quase 2 quilômetros, fica numa fila, mas vai um pouquinho rápido. E algumas pessoas cortavam esse caminho e ia entrando na frente da gente. Gente, isso me deixava. Logo que você sai de casa, você reza, você fala, não, universo, né, me dá luz. Então, você entra no carro, vê uma pessoa dessa e faz isso. Aquilo me irritava profundamente. E eu sofri bastante com isso. Depois eu fui entender que um dos meus valores é o respeito. E para mim é uma falta de respeito. Falou, poxa vida, tanto eu quanto todas as outras pessoas deram uma volta. E aí vem outra pessoa, dá uma desperto e entra na... Quer dizer, isso pega no meu valor. Comecei a trabalhar não adianta você querer ser holístico, né? Não. Você entra na pilha igual. Você fica pé da vida, você xinga, você buzina. Tudo que você rezou antes de sair de casa ficou ali, porque cutucou, né? Mas aí você vai trabalhar isso. Aí eu fiquei pensando, falei, bom, isso vai continuar de alguma forma ainda me mexendo comigo, porque não vai parar de acontecer. Eu não vou mudar as outras pessoas, né? Olha, o meu valor é o respeito, tá? A pessoa vai mandar para aquele lugar, né? Aí fiquei uma opção. Eu parei de fazer esse caminho. Sabe? Eu saio mais cedo de casa e eu fico um caminho só, mas eu não passo mais por isso, entendeu? Então, assim, já que não tem, né? É comigo, não é o outro. O outro tá fazendo o que para ele, na cabeça dele, tá tudo certo. E não tô julgando, não é? Para ele tá certo. É que para mim não está certo. Então, o que eu posso fazer? Eu não vou matar, né? Cada pessoa, vou bater o carro, vou brigar todo dia, vou passar nervoso, vou passar estresse. Não, porque quem
quem vai ficar doente sou eu. O cara não tá, nem sabe que eu existo, né? Então a gente acaba, isso é autoconhecimento. Como eu já me conheço e sei que é uma situação decorrente, então eu preciso passar por essa situação. Eu tenho como escapar dessa situação, fazer de uma outra forma. Então eu faço de uma outra forma e parei com o estresse matinal por causa disso. Então são essas coisas, né, que o autoconhecimento leva pra gente. Exatamente, porque você faz uma escolha para que o seu dia seja melhor. Sim, E você sim. prefere ter um dia melhor do que um caminho mais curto para o trabalho. Mais curto não, mais rápido, né? É, porque mudar, né, assim, é muito difícil, talvez a gente não mude. Então, eu tenho que ver o que em mim, o que eu vou fazer para mim, para eu melhorar, né, para não me doer. Então, eu que tenho que encontrar a minha solução, né? E tendo Exatamente. É. autoconhecimento, a gente consegue. Mesmo porque a Ah, nutricionista Érica. Oi, Érica, um Érica, beijo. ela tá, Você con- você consegue ler o que ela está Eu não, falando? deixa eu ver se eu consigo, porque já Ah, voltei passou. aqui. Voltou? Esses dias eu estava conversando com uma amiga e dizemos de uma forma unânime: às vezes entendemos, somos amor e muitas vezes não acontece na mesma proporção. Recebemos, não recebemos na mesma proporção. A gente entende, assim, ó, eu entendo que de alguma forma precisa-se ter, nesse caso, Érica, um pouquinho mais de autoconhecimento, porque tudo que a gente envia, a gente recebe de alguma maneira. Isso é lei da física quântica, né? Não tem como você emitir uma coisa e receber outra pela sintonia. Tudo é sintonia, vibrou, você sentiu. Então é importante olhar o porquê, como é que é esse amor, né? O que que você espera, o que que tem de fundo por trás disso, para tentar entender o que de fato você está vibrando. Porque às vezes você pode achar que é uma coisa e pode ser outra, né? Só uma observação aí. A Dani está dizendo, acredito que se nós tivéssemos esse autoconhecimento e fosse ensinado na escola, com certeza muitas coisas seriam diferentes, com certeza. Seria Se a gente maravilhoso. tivesse o hábito, né? Se a gente já tivesse o hábito de dentro de casa ou da escola, acho que para mim a filosofia é um grande meio de começar pelo menos a se pensar. E hoje realmente é muito pouco visto, né, nos ensinos regulares. Normalmente você vai ver quando você vai atrás disso, num estudo paralelo, ou quando você vai fazer uma faculdade e você tem aquele acesso muito raso, né? No meu caso, quando eu fiz faculdade, na faculdade de psicologia, tinha filosofia e foi aquele geralzão, né? A gente não se aprofundou em nada. E depois que eu fui estudar outras coisas e acabei conhecendo um pouco mais. Mas sim, porque quando a gente olha a história, né, por exemplo, os filósofos gregos, eles já falam, né, conhece-se a ti mesmo e tem uma frase que complementa, agora eu não lembro ela certinha, e conhecereis o universo e mais alguma coisa, e o todo. Porque, segundo o hermetismo, um não é igual ao todo, e o que está no micro está no macro, o que está no macro está no micro. Se eu me conhecer, eu vou entender, porque é o mesmo princípio que funciona em mim, funciona no resto do universo. Então, isso é importante, né? A gente tem, da mesma forma que a gente consegue perceber a centelha divina em nós, a gente vai perceber a centelha divina no outro também, porque existe, por mais que ele não haja como Por eu mais, queira, por né? Por mais que a mais que gente não ache que seja da não, forma que eu queira, o retorno, a gente acha que não, tá ali, né? Tá presente.
Eu acho que o que muda é o grau de autoconhecimento e do quanto que a gente se percebe centelha divina, o quanto que a gente deixa essa centelha agir em nós, né? Então a gente tem lá uma válvula que a gente abre ou a gente fecha, né? A gente, nosso processo de evolução, essa válvula é bem pequenininha, a gente nem tem consciência de que quando a gente começa né, como um ser lá, a gente não tem essa consciência, a gente vai adquirindo essa consciência quando a gente percebe que nós existimos, né? Por isso que o ego é importante também, né? A gente não pode ficar só no ego, a gente tem que ultrapassar ele e observar que existe além disso. Então a gente vai abrindo essa válvula e deixando a luz entrar. Quanto mais espaço, mais contato com essa centelha divina né, que é o divino, mais se ilumina, mais a gente consegue iluminar a nossa realidade e mudar a nossa realidade. Com certeza, depois que a gente passa, a Dani está comentando, né, a conhecer todas as minhas relações também, depois que eu passei a me conhecer, todas as minhas relações também passaram a ser diferentes, porque é consequência. Esses como vou dizer, tudo é interligado, né? Se eu mudo, o que está em volta de mim também muda. É automático, né? Não é porque você faz o outro mudar, é porque você mudando a sua posição, as pessoas que estão do teu lado também mudam porque você mudou. Então elas passam a interagir com você de uma outra maneira. E é muito legal isso, a gente ter consciência disso e de entender que isso está na nossa mão. Estou eu Sim, aqui falando igual. não, você tá falando, eu tô lembrando. É como se fosse aquela coisa, né, não sei se encaixa, mas o olhar do observador, né, que se fala na física quântica, né? Quando você coloca o Sim. olhar ali, né, você pode, a gente estava até conversando disso, né? Então, é isso, porque nós todos vibramos, né? Então, nós todos. É aquela coisa que parece que é muito bobo, de somos um, né? Somos todos um e somos, né? Na realidade, Sim. nós somos, né? Feitos de átomos e tal. Então, por isso, né, que tem essa coisa do hermetismo. Então, quando eu vibro aqui, né, que a gente fala, mas se eu. É uma coisa muito boba, né? Mas se eu matar uma formiguinha aqui, não vai reverberar, né? Reverbera. Tem uma coisa, né, que me veio agora na cabeça, mas eu não lembro, que quando uma borboleta, né, quando ela bate asa, não tem Efeito uma coisa de borboleta. efeito borboleta, né? E a Tem um gente fala, filme, se eu não meu, me engano, né, que fala. tem. Então, e é muito isso. Quando a gente começa a entender como que funciona, né, o universo, entender, né, Gil, que a gente conversou na live passada, que nós estamos aqui encarnados, que nós somos espíritos, né? Então nós estamos, né? Eu estou, Angélica, você está, Giane, né? Então nós estamos numa passagem aqui, né? Para nós nos entendermos, nos conhecermos, mas um dia a gente vai voar, né? E a gente vai Sim. levar, né? A gente vai levar esse conhecimento, o autoconhecimento e todo o aprendizado que a gente teve, a gente leva isso com a gente, né? Com Então, certeza. A gente por precisa isso que é lembrar importante. que nós não somos a nossa mente, nós somos a nossa consciência, que está para É, além da mente, né? é, A mente é o nosso computador, é como a gente operacionaliza esse instrumento que a gente está usando aqui. Mas depois a consciência não deixa de existir, né? E sim. nós somos essa consciência que vem se desenvolvendo, que vem tendo consciência de que é consciência. Olha só, Olha, é a repetição, mas é a pura é, verdade, né? A gente vem desenvolvendo essa consciência no nosso processo de transformação, de evolução, aí a palavra que você quer, que você preferir dar. Por quê? Porque a gente precisa ter essa consciência, né, que a gente não está fora do todo, a gente está dentro do todo. Então essa ilusão de separação, isso a gente tem aqui, né? E a gente não precisa sofrer. Se a gente for
estudar profundamente, por exemplo, a física quântica, a gente entende que é sendo feliz que a gente consegue evoluir, né? Quando a gente faz o colapso da onda lá para realizar um desejo, é justamente ligando com sentimentos positivos. Então, a gente aprendeu, não sei onde, né, mas isso está na nossa história enquanto humanidade, que a gente precisa sofrer, ou a gente aprende, a gente acaba aprendendo pela dor, e não, essa não é a regra. Mas a gente acha que e por a gente ter essa consciência, a gente transforma isso na nossa realidade. Então, a gente fica com aquele ditado, ou é pelo amor ou é pela dor. Então, se eu não aprendi pelo amor, então eu tenho que sofrer, então eu vou sofrer. Eu vou sofrer, dou a mão palmatória, fico sofrendo, aí tudo é muito difícil e vai. Até eu ganhar a consciência de que não precisa ser por aí, né? Que pode ter tem um outro caminho, tem uma outra forma. E eu posso ser melhor tendo consciência desse ser que sou eu. Sim, e é o que a gente vibra na realidade, né? É a nossa vibração, né, de felicidade, é do coração, né? Não é da mente, né? Porque a mente, Do coração. né? Então é isso que faz acontecer. E quando você se conhece, né? Você começa a entender, não é uma coisa fácil, né? Que parece que é lindo, né? Ah, eu vou vibrar. Olha, eu ainda estou aprendendo essa coisa de sentir o coração vibrar. Para mim é uma coisa ainda, confesso, sabe, que é um pouco complicado, assim, para eu sentir do jeito que eu acho que eu tenho que sentir, porque eu acredito que eu vibre. Mas a gente vê as pessoas falando, né? Eu falo, nossa, meu, porque tem gente que fala, né? Nossa, porque eu sinto, tá? Eu falo, gente, eu não sinto, né? Mas tudo bem. O autoconhecimento sou eu. Eu sou de outra forma, né? Mas o que eu quero passar é que a pessoa não fique tão preocupada, assim, é um processo, né? Não é que hoje eu vou começar o meu autoconhecimento, amanhã eu já me conheço. Não, a gente vai morrer ainda tentando se conhecer, né, Gi? Porque a gente está sempre mudando, né? Sim, e a experiência também é importante para isso, Sim, porque eu só vou saber se eu gosto de um determinado alimento se eu experimentar ele. Então, experimentar. eu gosto ou não gosto de jiló? Aí eu preciso fazer o jiló e provar para ver se ele é bom, porque daí eu digo se eu gosto ou não gosto, né? Então a experiência também ajuda eu definir quem sou eu, o que eu vou experimentando da vida, das coisas, são essas oportunidades de aprendizado que a gente tem, né? É extremamente importante. Então, igual você deu lá o exemplo do carro, né, da estrada, que você, por Uhum. mais que você quisesse estar vibrando na harmonia, acontecia, você saía da desarmonia, era automático, você não controla isso, você simplesmente sente, né? Então, e para você se ligar de novo naquilo que te traz essa estabilidade, é um processo que você tem que fazer. Sim. Assim, no início sempre estranho, né? Igual quando você vai aprender a dirigir, você fica lá, fica assim no carro, né? Aí agora é hora do quê? Ah, não, agora é hora de passar marcha. Não, agora é hora da seta. Você fica naquele alerta, até que você vai fazendo aquilo sem perceber que você está fazendo. Você está ali, aí você olha, aí você está pensando em outra coisa, né? Mas você está dirigindo. Então, até virar hábito, no início sempre tem essa sensação do desconforto por estar fazendo, só que com a repetição aquilo se torna normal. Né? Você já não causa mais estranheza esse movimento, né, de vai e volta com mais facilidade no estágio da harmonia. Sim. Então E aí é até entender o que gostoso, te né? tira disso é importante, né? Aí depois fica até gostoso, porque você fala, nossa, você para pensar, né? Nas situações e tal, e aí você, não, peraí, deixa eu ver se bate comigo, se não, não sei o quê. E aí é gostoso porque você tomou, de repente, uma resolução, tomou uma decisão, mas foi uma coisa pensada,
nada, né? Você conseguiu entender, você conseguiu ver os prós e os contras, tal, né? Pra gente que é ariano, né, Gi, que já Tem que é ser rápido, né? a gente nem parava para pensar, né? Já fazia e depois pensar agora, nossa, isso é uma glória. Sim. Tudo é questão de Antes, hábito, né? Você se nossa, acostuma. então, Calma, vamos devagar. calma, respira. Aí você entende, aí você começa a olhar a outra pessoa, fala, nossa, né? Eu entendo que ela também possa ser assim e tal, é o jeito dela, né? Você passa por tudo aquilo, fala, nossa, que maravilhoso, né? É isso E mesmo. aí a gente acaba se conectando, né? E Sim. aí as pessoas podem falar, nossa, mas como que, né? Como que eu faço, né? Para me para eu entrar nessa coisa do autoconhecimento, como que eu tenho que buscar, né, Gi? Eu acho assim, eu ia até falar, você fazer terapia, psicanálise é maravilhoso, Uma né? ferramenta. É. Uma das ferramentas maravilhosas, né? Para o As autoconhecimento, terapias, de uma as maneira terapias. geral, são excelentes para. E cada um faz um caminho. Acho que é Sim, importante lembrar disso. é, Tem gente que faz curso buscando autoconhecimento, tem gente que vai atrás da terapia. Para mim, é uma ferramenta extremamente importante para esse desenvolvimento que você vai cavucando ali, né? Você vai entendendo como é que você age, como é que você deixa de agir, o porquê. Às vezes você se pega fazendo coisas, né, que você não, mas por que que eu me coloco nessa situação? uhum, Por que que eu ainda faço isso? E aí você vai aprofundando e trazendo esses conteúdos do inconsciente. Até o ideal seria que todos nós conseguíssemos chegar na iluminação, né, deixar sim, essa centelha agir livremente sem a interferência desse ego que a gente traz. Mas é um processo, é importante ir a gente ir fazendo um pouquinho a cada dia. Tem gente que vai pela dor mesmo e tá tudo certo, se é esse o caminho, mas a gente quer deixar claro que não precisa ser. não, Acho que é não precisa. importante. Se tivessem dito isso pra gente antes, né, Nossa, meu Angélica, Deus do céu. teria sido Nossa, meu bem Deus. melhor. Quanta coisa, né, a gente teria evitado, mas teve que ser, né, A pela própria, dor, né? a própria maturidade é outra fonte de autoconhecimento, Sim, porque você vai vivendo e vai experimentando e você vai se conhecendo também. A convivência é fonte de autoconhecimento, o estudo é fonte. Então, tem várias possibilidades. Eu gosto, né, dentro do tratamento energético que a gente faz, é sempre de eu sempre peço, né, para o meu assistido que ele se observe, que ele coloque, é sim. como se ele colocasse uma câmerazinha ali e que essa câmera registrasse o que ele pensa, o que ele sente, o que ele faz. E isso faz com que a pessoa bote atenção nessas coisas e comece a perceber o que vai acontecendo, a mudança do sentimento. Uhum. Mas antes eu fazia assim, agora eu não estou É. fazendo mais, né? Então a pessoa vai tendo insights de como que ela é, né? E é uma ferramenta, a autoobservação é uma ferramenta Uhum. para se conhecer. E dentro do nosso processo de tratamento, ela também é extremamente importante para esse desenrolar, né, do tratamento energético que a gente faz, porque é importantíssimo. Tem técnicas, né, que a gente precisa dessa Uhum. autoobservação para poder puxar, limpar e etc. Nossa. Mas principalmente para o autoconhecimento do assistido é fundamental que ele bote atenção naquilo que ele sente, naquilo que ele pensa e nas coisas que ele faz e que acontece com ele, né? Porque é tudo junto e misturado ao É, mesmo tempo. por isso, né, por isso da distância, né, de uma semana,
para cada sessão, para que exatamente que ele consiga, né, se observar, cair a ficha, né, que nem a gente fala, comece, né, para ter esse tempo energético também, né, para ele poder sentir. E é tão gostoso, né, quando chega na outra semana e a pessoa fala, nossa, né, senti essa diferença, mudou isso, estou me sentindo melhor, estou me sentindo... Ou às vezes a pessoa tá, né, ela nem vem melhor, ela vem cheia de dúvidas tal, mas ela conseguiu parar, né, um momento assim da vida dela e perceber, porque às vezes nem percebe, né, a gente tá tão na dor e que nem É percebeu, né? legal, é legal que não precisa falar muita coisa, né? O tratamento energético é diferente da Sim, psicanálise nesse sentido. Então, assim, dentro da psicanálise é importante, quanto, né, o processo da fala, ele é catártico, ele vai fazendo a limpeza. Dentro do processo energético, não. Né? O energético espiritual que a gente trabalha, não. A pessoa vai sentindo. Então, tem meu assistido, que ele fala assim, não, tô muito melhor, eu só falo isso. Eu pergunto, né, como é que foi a semana, tudo bem? Fala assim, nossa, eu tô melhor, tô muito melhor. Isso é o suficiente, é, já consegue perceber a diferença. Talvez não consiga expressar como que ele vê essa diferença, mas que ele está ali observando. Né? Então, mesmo que a pessoa não fale, você vai percebendo a diferença nela, como ela vai se posicionando, a forma como. Até a expressão, né? Até a expressão muda da pessoa, e isso é muito, muito rico. A Dani diz que prefere processos holísticos, olha, né? Porque é mais rápido. Com certeza. Os holísticos trazem essa. É como se fossem os buracos de minhoca, né, Angélica? Traz é, esses encurtamentos aí de você ficar. Mas assim, tem coisas que você precisa desse olhar mais analítico. Né? Tem coisas que você precisa olhar ou através de um processo terapêutico ou psicanalítico, porque o inconsciente ele é sutil, né? Ele é sutil. É claro que são coisas diferentes, mas eles se complementam. Para é, mim, na minha forma de tratamento, funciona e funciona muito bem assim. Então, uma boa parte dos meus assistidos de psicanálise vieram do processo energético, né? Ou seja, melhoraram, tiveram um tratamento e depois quiseram continuar. Falaram, não, eu quero continuar, porque isso tá bom, então vamos olhar mais até identificar um outro bloco, uma outra coisa que patina, né? Quando você começa a patinar, você enxerga o bloco. Enxergou o bloco, tratamento energético em cima, e vai, né? Então, isso acaba acelerando o processo de autodesenvolvimento também. E é muito, muito legal, né? Quando a gente consegue integrar as duas possibilidades. Porque são diferentes, mas são complementares. Porque para sim. você, às vezes, você demora mais tempo se você para, né? E quando você está em análise, não. Aquilo acelera e você enxerga o ponto de estrangulamento mais rápido. Sim, que aí vai limpando, né, Gi? Vai limpando e vão aparecendo, né, outras coisas, né, Outras coisas, isso. para serem limpas. E é muito legal isso daí. E é muito gostoso você ver a evolução, né, da pessoa. É muito doido, né? Porque você não tem, não dá para você explicar, né? Você não tem como, né, explicar as técnicas e tal, mas funciona, Sim, funciona. E a pessoa, ela termina, né, assim, um bloco termina o tratamento, então ela já passou ali por um período de autoconhecimento, alguma coisa ela se autoconheceu ali, sim. né? Alguma lição ali ela tirou, e é ela mesma, né, Gi? Porque a gente está ali só como ferramenta, né? Para, de repente, mostrar um caminho, assim. Mas é a própria pessoa que consegue entender, né? Então ela tem ali já um caminho do autoconhecimento para ela.
Porque quando a gente identifica um bloco de tratamento, a pessoa ela tem consciência de que a vida não está andando. Mas ela não Uhum. consegue normalmente saber qual é o padrão. É mais raro dizer, vamos dizer assim, alguém já chegar sabendo, meu padrão é esse, né? Uhum. Já traz pronto É. pra gente. Mas ela tem consciência de que não anda, não dá certo, ou sempre, né? Sempre acontece alguma coisa que ela não consegue ir para frente. Então, o tratamento ele funciona justamente para isso, né? Ele te dá a consciência e com essa consciência ele vai limpando tudo aquilo que você foi agregando Uhum. por conta dessa inconsciência, né? Você vibra, você atrai, né? Sim. Que a lei da atração é isso, é o que você Uhum. vibra. Você vibra, você atrai. Quando você atrai, você bota mais peso na mangueira, ou seja, você diminui ainda mais o fluxo daquilo na sua vida. E no tratamento a gente vai tirando, né? Vai tirando esse peso e vai deixando a coisa voltar a fluir de novo. E isso é muito legal, porque a pessoa vai tendo consciência do padrão que ela construiu para aquilo dali. Então, tem padrões que você precisa observar ele na sua vida a vida toda. Porque senão vira e mexe, você está fazendo a mesma coisa. Se você não É. tiver a consciência, conhecer que ele existe, saber que você tem uma tendência a agir dessa forma, você acaba construindo de novo um bloco, outro bloco. Outro bloco. Então, esse conhecimento também é importante, né, da perguntinha lá, do por que eu faço isso? Por que eu estou sempre nesse Uhum. círculo vicioso? Então, quando você consegue entender esse porquê, você passa a se observar para você não repetir esse porquê toda vez, né? Então, é importante. Então, esse olhar para você traz tudo isso para que você consiga saltar, né, e girar numa espiral e não no círculo, né? Sim, sim. Aí você para de fazer esse padrão, né, Gi? Para de Porque, repetir o porque padrão. você já conhece, você já entendeu com o tratamento que a dor veio dali, né? Porque, né, aí você já limpou aquilo ali. Então, peraí, quando você percebe que você está entrando, porque a gente acaba entrando, não quer dizer que a gente, né, conhece que a Uhum. gente não vai entrar. Muitas vezes a gente entra mesmo, sabendo, a hora que você vê, você está lá no meio, mas você já tem a consciência, né? Sim, Fala, não, é igual peraí, você né? pedir para um ariano para não querer cortar ninguém, né? Tipo assim, é uma consciência que você É, tem que ir trabalhando. Você vai é, trabalhando, mas não quer é, dizer que você não vai fazer. Chegar algum momento que você não vai cortar, você não vai é, querer passar na frente, né? Isso é, pode acontecer. Mas sim, você tendo a consciência, você já faz esse processo de uma maneira sem ser tão impulsivo, né? Que é uma tendência da sim. gente É, de agir pela impulsividade e normalmente dá errado, né? Dá ruim, como diz o outro. Dá é. ruim você agir impulsivo, né? Aqui em São Paulo tem aqueles motoqueiros, tem muito motoqueiro, né? Muito motoboy. E esses caras vêm de um jeito assim em cima, sabe? Que em outras épocas eu buzinava, chegava, tal, né? Hoje eu consigo, eu xingo internamente, entendeu? Já Mas evoluiu. assim, eu não evoluir, porque às vezes dá uma vontade de você dar uma acelerada assim, para passar por cima, né? Mas hoje eu consigo respirar e falar, vai, a tua pressa deve ser maior que a minha. Ou mesmo um motoqueiro ou qualquer um outro, né? A pessoa que fica te atormentando fala, olha, vai, tua pressa deve ser melhor que a minha, tal. Aí você respira, sabe? Fala, meu, eu não vou. Né? Então isso também eu acredito que seja uma forma de autoconhecimento também, né? Eu Sim. não perdi aquela ira, tal, mas eu não coloquei, sabe? Eu não joguei, né? Eu Você não trabalhei de outra embarca forma. mais, né? Não Você não embarco. embarca mais. Isso, não embarco. Difícil. A Érica está perguntando se a própria preocupação de algo pode ser a porta de entrada das coisas acontecerem. Com certeza. Dentro da física quântica, Érica, tem um nome, né,
um efeito chamado efeito Zenão, que é quando tudo que você coloca foco, você paralisa. Então, o que é normal? Normal é usar as coisas vibrarem, as coisas continuarem existindo, vibrando, né? Então, se você tem uma preocupação com, sei lá, vamos supor que seja uma conta para pagar, você tem lá o cartão de crédito que está num valor alto e você não sabe como pagar. Então, você fica com aquilo, preocupada com aquilo. Quando você se preocupa, você paralisa isso, e você não deixa o universo conduzir aquilo para a melhor solução para você. Então, a gente tem, só para você entender, né? Quando você colapsa a onda, quando você sente, né, bota aquela vibração positiva e faz o desejo do que você quer, eu quero meu cartão de crédito pago, vamos dizer. Você envia a onda. Então a onda precisa ir, precisa caminhar. Quando você fica preocupada, você segura a onda, você prende ela. Ela não vai. Então ela não acontece. Dentro da física quântica chama do efeito Zenão. Então, quando você se preocupa com algo, você prende ele. Você faz esse efeito Zenão acontecer e aí aquilo não se materializa da forma como você gostaria. Então, você acaba puxando o efeito contrário daquilo que você deseja. Entende? Sim. Aquele exemplo clássico, né, do velho Couto, né? Você quer o carro novo. Aí você pede o carro novo, da cor que você quer, tá, porque beleza, tal. Ó, pro universo, quero. Joga pro universo. Aí você, cada 5 minutos, você vai lá abrir a porta na garagem, meu carro novo ainda não chegou. Meu carro novo ainda não chegou. Né? Então, é o efeito, você não deu, né? Você não deu toda hora você quer ver se o carro já está lá, se o carro já está lá. Que é você precisa soltar. Quando você solta, a coisa vai, a onda vai e ela volta, traz de volta. Né? Então, aí você acaba, né? Não... Ela está falando assim, ó, tenho muita preocupação de desagradar e acabo desagradando. Muito bem explicado. É justamente isso, porque você vibra o desagrado, então você acaba se preocupando, você manda isso que você está vibrando, entende? Você segura a onda e não... Com certeza, quando você faz isso, você deixa até de ser você mesma. Né? Você está tão preocupado com o que o outro vai pensar, vai deixar, vai falar, que você não acaba ficando à vontade para ser quem você é. Então é importante aí olhar isso, né? Porque você segura o que você acaba materializando aquilo que você não quer. Sim, e aí, Érica, é a coisa do autoconhecimento, porque de você trabalhar isso em você, porque você vai estar preenchida com você, e aí você não vai estar tão preocupada com o que os outros, sabe? Será que eu estou agradando ou não? Você vai dar meio que sabe? Mas assim, porque você vai passar a olhar primeiro para você. Então, assim, eu estou me agradando? Eu estou feliz com isso que eu estou fazendo? Eu estou. Se o outro não está gostando, o problema não, sabe? O problema não é do outro, né? E isso muitas vezes pode querer dizer que o outro não vai continuar no meu caminho, né? Que o outro mas só que quando a gente está preenchido da gente, se o outro quiser continuar, não gostou porque você não fez aquilo que ele queria, né? Porque você está fazendo o que você quer, que o mais importante em primeiro lugar é você. Se o outro for embora, beleza, porque era para ir mesmo e não vai doer tanto. Vai doer, às vezes vai chegar uma hora que não vai doer quase nada, porque você vai entender que o outro não fazia parte, né? E tem uma coisa que é legal disso aí, assim, ó, se eu estou feliz, eu vibro a felicidade. Se eu estou feliz comigo, né? Eu estou feliz, então eu estou vibrando felicidade. Automaticamente eu vou atrair aquelas pessoas que estão nessa mesma sintonia que eu, comigo. E quem não tiver
de alguma forma, o universo É vai a levar. onda que vai, a onda que vai e o que volta é o que você vibrou. É, Então, se você está feliz, a sua onda vai e vai trazer quem está feliz também ali para perto de você. Aí, acho esse é o ponto, né? A gente tem que ter, estar bem com a gente mesmo. E não é ser egoísta, tá? A gente é acaba diferente. É é diferente. diferente esse É, processo, porque quando você é egoísta, você não consegue enxergar o outro. Jesus, lá no Novo Testamento, ele fala que a gente precisa amar o próximo como a gente ama a gente mesmo. Então, primeiro a gente precisa amar a gente, para depois amar o próximo, né? Para esse amor ser referência. Então, entenda que quando a gente se ama, a gente não está sendo egoísta, né? Porque é a referência, tem que ter essa referência para poder sentir amor ao próximo. Eu não vou conseguir amar outra pessoa se eu não me amar primeiro, né? E eu acho que isso é importante. Então eu só vou tem um outro exemplo que me veio agora, que é aquela da máscara do avião, né? Então não adianta sim, sim. o avião começou a trepidar lá, caiu as máscaras de emergência, pediu para colocar, qual que é a orientação? Coloque primeiro em Tem você você. e depois no outro. Porque se você não colocar em você e for querer colocar na outra pessoa, corre o risco de você e a outra pessoa não sobreviverem, né? Então coloque primeiro em você, para que o ar não falte para você conseguir ajudar as outras pessoas. É nesse sentido, né? É. E quem gostar, né, da gente, quem tiver na mesma vibração vai ficar, né? Mesmo a gente falando não, a pessoa vai entender, né? A pessoa fala, falando não, não sei o quê. Não, porque eu não quero, porque eu não gosto, porque eu não tenho vontade. É não. E a pessoa vai compreender, né? Porque é energético, né, Né, Gia? gente? É uma posição, a gente se posiciona energeticamente. Então, Sim. as pessoas, às vezes, elas param até de perguntar, de questionar. Mas por que você não era assim? Não sei o quê. Não, agora eu sou assim. Minha prioridade. Porque na nossa dor a gente está sozinha. Ninguém sente a nossa dor. Né? Por mais que você tenha uma pessoa ali, né, de quem está sentindo a dor, somos nós. Então, é sempre a gente com a gente mesmo. Mesmo que tenha uma Sim. pessoa do nosso lado, mas nos momentos é sempre a gente com a gente em primeiro lugar. Né? Então, por isso que é o importante o autoconhecimento, para a gente poder aguentar, né? Poder, né? Isso. E o processo de autoconhecimento, ele é sempre interno, é para dentro que a gente vai, Sim, não é para fora. sim, Toda vez que a gente vai para fora, com certeza a gente está no caminho contrário do autoconhecimento. Então, é voltar-se para si, entender, né, refletir, é colocar a máscara de oxigênio em mim. na gente. Na gente. Eu que tenho que respirar esse ar primeiro para eu entender e depois eu poder me voltar para o externo e aí ajudar as outras pessoas. E aí conseguir ter um relacionamento equilibrado, maduro, satisfatório para mim e para outra pessoa. É a noiva em fuga. Eu só vou conseguir ter ser alguém num relacionamento e não ser o que o outro quer de mim, se eu entender quem eu sou. Se eu souber o que eu gosto. Se eu me priorizar nesse sentido de saber quem eu sou, quais são as características minhas que eu gosto, né, que eu não gosto, e tá tudo bem, né? A gente precisa usar as nossas características dentro da polaridade certa, né? Então, igual eu estava falando com a Angélica mais cedo, uma característica minha é a determinação. Só que eu posso, o lado contrário que eu analiso, né, que eu vejo, é a teimosia. Então, determinação e teimosia é a mesma energia, só que uma está numa polaridade, a outra está na outra. Então, eu vou ser teimosa e determinada quando? Né? Quando eu entendo o que eu estou fazendo, qual é o objetivo, o que eu quero, para onde que eu vou, eu estou lá, estou firme, estou determinada. Agora, quando eu estou ali
na birra, fazendo porque eu quero, só porque eu quero, batendo o pé, eu tô na teimosia. Então eu preciso usar essa energia da forma certa, né? Da forma o lado A que vai produtivo levar, dela. a que vai te levar para o teu propósito, né? Exatamente, É a que vai, né? Muitas vezes a teimosia vai te tirar ali do caminho, né? exatamente. Então é tudo um processo, né, Gia? A gente não está falando que é uma coisa fácil, não é fácil. Não é fácil. Muita gente vira a cara pra gente, muita gente, sabe, fala, nossa, mas assim, chega uma hora que é tão gostoso que você tá meio que, sabe, fala, meu, eu tô bem, o que A gente interessa só lamenta, né, Angélica? Ai, só lamenta que não está no mesmo caminho. Porque vai fazendo sentido, vai fazendo muito sentido isso para você, e aquilo fica tão óbvio que não tem como não ser desse jeito. Só que daí você também, o autoconhecimento também proporciona isso. Você entende que o outro tem o processo dele, tá tudo bem, sim, não tem nada de errado com isso. Então, você vai entender e fazer as coisas porque você quer, mas você vai compreender também o que o outro faz e que não é o que você quer. E tá tudo bem, tá tudo certo, cada um tem o seu tempo, né? sim, sim. Isso não quer dizer, né, que nem a Erika falou, que você não possa fazer alguma coisa para agradar alguém de vez em quando, né? A gente falou isso também numa live, né, Gi? Não quer dizer Sim. que, não, agora não, nunca mais, não sei o quê. Não, tem, lógico, mas assim, não é sempre, né? Quando a gente não quer, né, Gi? Você sempre sempre, vai sempre, sempre, encontrar sempre, um motivo onde sim. une o que você vai fazer pelo outro e aquilo vai ser importante para você. A gente lembra que a gente falou do aniversário do filho, né? Sim, nossa Na senhora, festa de criança. Pra gente não é, a é festa de criança terrível, é chato, fora os chato. doces, né, Angélica? Tirando, O resto não é é tão, muito tão chato, gostoso. nossa. É. Então, você vai fazer aquilo, você vai ir na festa, né? Pelo seu filho, você vai na festa, mas o que é que vai fazer com que você queira ir? Porque você quer ver aquela pessoa feliz, e aquela Sim. pessoa feliz também te faz feliz. E aí você encontra, né, um motivo do porquê para você é importante ir. Não é um agradar simplesmente É, porque eu vou agradar, né? Eu vou na festa e vou ficar é. lá emburrado. Ficar emburrado de bico, né? Que nem aquela camiseta, né, Gi, que tem, desculpe o atraso, é que eu não queria vir. Eu acho ótimo aquela camiseta. Eu não vou comprar uma daquela, assim, sabe, para um dia que talvez precise. Eu acho ótimo, sabe, porque a pessoa, né, realmente, né, então tem algumas coisas que a gente, às vezes, né, acaba fazendo por isso, né, por amor mesmo, tal, mas que não precisa ser sempre, né, e é tão gostoso quando a gente consegue chegar, né, nesse caminho, assim, nossa, é libertador. É libertador. Sim. E olha, hoje já foi 1h11, né? Olha só, falando bastante. Queria Falando bastante. agradecer a É. participação das meninas. Gente, muito obrigada, né, Obrigada. por participar com a gente, pelas perguntas, pelas colocações. Enriquece aqui o nosso conteúdo. Se vocês Motiva a tiverem gente, né? motiva, né? É. Tão gostoso, tão É. gostoso. Se vocês tiverem alguma pergunta, algum tema que vocês gostariam que a gente conversasse aqui no bate-papo, fique à vontade para mandar para a gente as sugestões, seja no direct, seja no WhatsApp nosso, tá bom? É isso aí, gente. Semana que vem estaremos aqui. E obrigada. Obrigada, Érica. Um beijo, amor. Obrigada. E semana que vem, né, Gi? A gente está aí com outro tema. Autoconhecimento é um tema assim muito profundo, ele é muito extenso, mas assim, a proposta aqui é um bate-papo mesmo, né? Então, se levou luz aí, se trouxe acendeu uma luzinha aí, assim, pra gente já valeu, né? Porque a proposta Com nossa é certeza. essa, né, Gi? Então, Exatamente. um beijo para todo mundo. Obrigada, Gi, por mais essa sessão. Até semana que Obrigada, vem. Jéssica. Até. Beijo. Beijo. Beijo, Tchau, gente. gente. Tchau. Tchau.